Olá, sejam todos muito bem-vindos nesse lugar onde nos dedicaremos ao estudo ou à interpretação mais aprofundada das leis divinas, de que trata o Consolador prometido, o Espiritismo, a doutrina espírita, que vem a ser o Consolador prometido por Jesus. O Espiritismo, a doutrina dos Espíritos. A lei divina, as leis divinas, é a forma pela qual Deus, o governador de tudo, se faz presente e governa os mundos. E essas leis são chamadas leis naturais. Há daquelas que tratam das ciências, são as leis que nos facultam as descobertas do mundo material, do mundo visível. E há as leis morais, que trata da moralidade, da espiritualidade. Então, são dois aspectos da lei divina. Mas tudo é criado por Deus. E na terceira parte do Livro dos Espíritos, que trata das leis divinas, há um comentário de que, se praticamos a lei divina, se a compreendemos e a colocamos em prática, garantimos a nossa felicidade. Diz assim, que a lei de Deus é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, nós podemos já perceber que depende de nós, tão somente. É preciso, então, e é inteligente, a gente buscar conhecer e aplicar a lei de Deus em nosso cotidiano. Todos os fenômenos físicos e espirituais são regidos por leis soberanamente justas e sábias no nosso mundo, fora dele e em todo o universo. Significa que são as mesmas leis que nos regem, como o mundo astral, como todos os outros mundos do universo, como os mundos individuais, igualmente, que somos cada um de nós. Então, podemos observar que quando utilizamos um bom entendimento, uma moderação nas nossas atitudes, nas nossas emoções, nos safamos de sofrimento. Entretanto, quando nos entregamos a excessos, por exemplo, a ira, a raiva desmedida, a mágoa profunda, isso nos causa sofrimento. Há consequências quando nós negligenciamos o que nos é ensinado através das leis divinas, das leis de Deus. Essas leis reunidas integram o que conhecemos como lei divina ou natural. Esta lei é eterna, é imutável, é imaterial, como o próprio Deus. Não há favoritismo na lei divina. Não se pode derrogar a lei divina. Ela é constante. Por exemplo, a lei de causa e efeito. A lei que harmoniza as situações. Eu faço e tenho o resultado do que fiz. Eu escolhi e colho o fruto daquela escolha. Por isso, Jesus reafirmava: a cada um segundo as suas obras. Através de uma lei superficial, supomos às vezes que a lei de Deus sofre transformações, que ela é mutável. Na realidade, porém, as leis humanas
é que são imperfeitas e passíveis de modificações por força do progresso. As leis dos homens são modificáveis, vão se aprimorando no passar do tempo, com as civilizações, porque todos nós somos regidos pela lei do progresso. Então nós vamos evoluindo com o tempo, com as percepções novas, com os novos paradigmas, com as novas situações, com o aprendizado adquirido. Então vamos progredindo e por isso as leis civis também são aprimoradas, modificadas. As leis sociais, as leis da jurisprudência, tudo vai se aprimorando com o passar do tempo, com o somatório das nossas experiências. Caminhamos a cada dia, a cada reencarnação, para a frente e para o alto. Portanto, submetemo-nos sim à lei do progresso, à lei da evolução. À medida que os seres humanos evoluem, quer moralmente, quer intelectualmente, compreendem melhor a lei de Deus e passam a reformular antigos conceitos. Para isso, fazem-se necessárias inúmeras existências corporais, até que, chegando à categoria de espíritos superiores, em si reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade, ou a de espíritos puros, quando adquirem superioridade intelectual e moral absoluta, com relação aos espíritos das outras ordens. Então, há uma afirmação aqui que há diversas ordens, diversas categorias de espíritos. Alguns ainda muito atrasados no seu caminhar, há outros medianamente adiantados e outros que já alcançaram o aprimoramento ideal. Então, nós vamos, através da lei da reencarnação, tendo todos nós as oportunidades, tantas quantas sejam necessárias, para realizar o nosso próprio caminhar, o nosso próprio adiantamento intelectual e moral. Porque precisamos conhecer, precisamos aprender, mas precisamos também equiparar o avanço intelectual, tecnológico, o das descobertas, o das invenções, a par e passo com o avanço moral, que vai nos tornar pessoas sensíveis, pessoas capazes de empatia, de solidariedade, de fraternidade, que já adquirimos quando alcançarmos esse patamar, as virtudes, as qualidades de convivência, as qualidades sociais, de respeito e de amor a nós próprios, a Deus e ao próximo. A lei divina ou natural abrange dois tipos principais de leis: as que regulam o movimento e as relações da matéria bruta, as leis físicas, cujo estudo pertence ao domínio da ciência. As outras dizem respeito especialmente ao homem, considerado em si mesmo e nas suas relações com Deus e com seus semelhantes. Contêm as regras da vida do corpo, bem como as da vida da alma, são as leis morais. Apesar de a lei de Deus compreender tudo o que existe na criação, a maioria dos homens, no estágio evolutivo em que se encontram, não a conhecem bem.
Está evidente, é claro, nós podemos, com uma simples observação, descobrirmos que somos regidos por leis divinas, por leis imutáveis. Entretanto, muitos de nós deixamos de perceber, ignoramos essas leis. Em todas as épocas da história humana, Deus tem enviado ao nosso planeta espíritos missionários nas diversas áreas do saber para ensinar as leis divinas. Nós podemos nos lembrar, por exemplo, de vários avatares na área da filosofia, desde a Grécia ou o Oriente. Podemos recordar a figura de Sócrates, Platão, Aristóteles na Grécia, Confúcio na China, Lao Tse. Podemos nos lembrar mais próximo de nós um Mahatma Gandhi na área social. Podemos nos lembrar de Allan Kardec, missionário enviado por Jesus para realizar todo esse trabalho hercúleo que durou aqui na Terra, enquanto encarnado, 11 anos. Mas antes de reencarnar, com certeza, muito tempo gastou esse emissário divino para se preparar para essa nobre e elevada missão, a de difundir, de codificar, de organizar, de questionar, de trabalhar, de realizar esse que é o Consolador prometido por Jesus, a doutrina dos Espíritos. Então, ele trabalha junto com a espiritualidade desencarnada, os espíritos escolhidos por Jesus, convidados por Jesus para realizar esse feito, junto, de mãos dadas, com espíritos encarnados que deram aqui o suporte para o professor Denizar Rivaio, Allan Kardec, para realizar esse trabalho, codificando, organizando a doutrina dos espíritos. Então, começou com uma observação atenta dos fenômenos mediúnicos. Depois de toda a elaboração, desenvolveu os livros, né? O livro dos espíritos, o livro dos médiuns, que trata dos fenômenos, o Evangelho segundo o Espiritismo, que trata da parte moral, o Céu e o Inferno, que trata da vida após o desencarne, a Gênese, que trata do princípio e das curas e dos ditos milagres de Jesus. Então, todo um trabalho realizado, codificando, né, fazendo essa estrutura sólida. E quando a ciência, né, pôde permitir a introdução dessa nova concepção de vida, além de ter feito todo um trabalho também na Sociedade de Estudos Psicológicos de Paris, em que ele presidiu a revista de espíritos, de estudos psicológicos, denominado Revista Espírita, né, durante esses 11 anos. E essa revista, dirigida por ele, era de edição mensal, tratando do quê? Dos depoimentos, dos relatos, das interpretações, do estudo, dos comentários, em que se reuniam para tratar desses assuntos. Então, muito gratificante essa época em que estamos vivendo, porque adeus a superstição, adeus às magias, a interpretação ritualística, né, a prisão aos dogmas, tudo isso acabou. Há uma explicação lógica quando a doutrina espírita nos revela a importância de considerar a nossa origem, o que é que estamos fazendo aqui na Terra, a quem vamos prestar contas.
Então, tudo isso ficou mais claro e podemos nos confortar, porque essa doutrina, ela é esclarecedora, mas é também consoladora. Nos confortar com o fato de que ninguém de nós ficará esquecido por Deus. Jesus nos promete: estarei convosco até a consumação dos séculos. Então, é através das palavras, dos ensinos dele para nós. Então, o aspecto tríplice dessa doutrina, que é ciência, mas é também filosofia e é também religião, nos prepara para concepções mais elevadas. Por exemplo, antes nós acreditávamos que Deus era aquela figura humanizada, antropomórfica. Mas hoje, depois da concepção ensinada por Jesus, quando ele diz à mulher no poço de Jacó, Deus deverá ser adorado em espírito e em verdade. Deus é espírito. E a doutrina espírita corrobora com essa conceituação, quando diz que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Não é uma personalidade, um homem, não. É um espírito, uma inteligência que governa os mundos. Então, as concepções mais apuradas, lógicas, científicas a respeito da vida e do sentido da nossa existência aqui, nesse patamar evolutivo em que estamos. Dá para ser feliz, dá para nos alegrarmos, dá para contribuirmos, oferecermos o nosso contributo pessoal para o adiantamento nosso e da sociedade, da coletividade a qual fazemos parte. É muito importante considerar o nosso papel aqui, nos tempos de hoje, esclarecidos que somos pela doutrina que é o Consolador prometido, é o cristianismo redivivo, o cristianismo moderno. Continuando, nós falávamos dos avatares que Jesus enviou para começar a esclarecer a humanidade. Então, podemos nos lembrar que lá, em Jerusalém, na Judéia, no Oriente, foram plantados missionários importantes, os profetas, que vieram trabalhando a mentalidade daquele povo que deveria receber o Messias. Modernamente, Allan Kardec, modernamente um Mahatma Gandhi, um Luther King, que batalhou pelo cumprimento da lei de igualdade entre os homens, o aspecto social, buscando a harmonia da convivência. Então, na ciência, quanto temos progredido? Quantos emissários da ciência Jesus tem enviado à Terra? Para descobrir o quê? Que a Terra não é plana, por exemplo. Os movimentos da Terra, através dos estudos daqueles que se dedicam aos astros, podemos ver, por exemplo, a descoberta importante da lei da gravidade. E foi um homem. A lâmpada elétrica, quanto tem imprimido qualidade de vida a nossas existências. E todos os outros pequenos inventos. Quanta coisa temos aprendido. Quanta literatura tem sido elaborada para a nossa reflexão. Quantos livros importantes têm disseminado ideias, reflexões que nos aprimoram a qualidade humana. Quanta poesia tem sido dita e elaborada para que nós possamos desenvolver a nossa sensibilidade. Quanta arte tem sido disseminada no mundo.
a música, as composições. Então, tudo isso revela o poder que é conferido ao ser humano quando ele se empenha em fazer aquilo que lhe compete, o trabalho que deve ser realizado, para que haja uma verdadeira satisfação, uma alegria de ser útil. Com o progresso intelectual que vem ocorrendo intensivamente nestes últimos tempos, nota-se um distanciamento pronunciado entre a ciência e a religião, fato que não deveria ocorrer, porque tanto a ciência quanto a religião, ambas são expressões da lei divina a qual todos estamos submetidos. Quanto mais o homem desenvolve suas faculdades intelectuais e aprimora suas percepções espirituais, tanto mais vai se inteirando de que o mundo material, esfera de ação da ciência, e a ordem moral, objeto especulativo da religião, guardam íntimas e profundas relações entre si, concorrendo uma à outra para a harmonia universal, mercê das leis sábias, eternas, imutáveis, que os regem. Como sábio, eterno e imutável é o seu legislador, Deus Todo-Poderoso. Assim, concluímos esse pequeno resumo em torno das leis que nos regem. Que Jesus nos abençoe, nos ampare a todos. Gratidão.